Vai seguir falando sobre esse tema, o vídeo da reunião ministerial que é analisado pelo ministro do STF, Celso de Mello. É ele quem vai decidir sobre a divulgação da gravação. E para falar sobre isso, a gente faz agora o debate 360. Você já pode escrever para a gente na hashtag debate 360. Já estou fazendo, inclusive. Hã? Já estou fazendo, inclusive. É isso aí, aqui. O pessoal já pode escrever aqui no debate 360. A gente vai conversar com um advogado, ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral e atual secretário-geral da Aliança pelo Brasil, partido que o presidente Jair Bolsonaro pretende criar, Admar Gonzaga. Boa tarde. E vamos conversar também com o ex-ministro da Justiça e ex-advogado-geral da União do governo de Dilma Rousseff, José Eduardo Cardoso, para entender os pontos de vista. Boa tarde aos dois. Obrigado pela presença aqui na CNN. Como é que vocês enxergam a possível divulgação desse vídeo a qualquer momento? Vou começar com o doutor Admar Gonzaga. Por favor, mais uma vez, obrigado pela presença aqui na CNN. Eu que agradeço o convite, estou muito honrado aqui que está participando desse debate com o meu querido colega e amigo Zé Eduardo Cardoso, né? E, bom, a questão da divulgação desse vídeo, eu tenho a convicção de que o ministro Celso de Mello, sempre ponderado, irá fazer uma análise sobre aquilo que pode ou não ser divulgado, porque é muito complicado você divulgar o conteúdo integral de uma reunião ministerial, né? Uma reunião onde as pessoas estão ali à vontade, os ânimos podem se exaltar. Agora, exatamente entendo, por isso entendo que somente aquilo que for, que tiver relação com aquilo que está sendo investigado, é que possivelmente possa ser, a partir da compreensão do ministro, divulgado e publicizado aí para todas as pessoas. Deixa eu perguntar ao ex-ministro José Eduardo Cardoso a visão dele sobre esse atual momento. Boa tarde e obrigado pela presença aqui na CNN. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, Coutinho. Minha saudação ao meu querido amigo Admar, advogado ilustre aqui de Brasília, ex-ministro. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente do Admar, porque eu tive a oportunidade de, por muitos anos, participar de reuniões ministeriais e elas são reuniões solenes. Reunião de ministério é solene. Conversa na casa do presidente, com um vinhozinho, aí ela é informal, claro. As reuniões presidenciais são pautadas, por isso são filmadas, claro. E nessa perspectiva, a partir do momento em que ela se torna objeto de um inquérito e o relator levanta o sigilo, em princípio ela deve ser publicizada, salvo se algum valor tratado na reunião for colidente com outros valores constitucionalmente previstos. Por exemplo, se tiver alguma questão de segurança nacional, talvez não devesse ser colocado. Se tivesse alguma outra questão que esbarrasse em algum valor constitucional, não deveria ser colocado. Mas vige, de acordo com o artigo 37 da Constituição, o princípio da publicidade. No caso, se foi levantado o sigilo da apuração pelo ministro Celso de Mello, me parece que, em regra, tudo deveria ser publicizado. E não creio que o presidente e os ministros devam ter medo das suas opiniões. Claro, as opiniões devem ser registradas numa reunião ministerial como compromisso de autoridades. E é nessa perspectiva que as pessoas comparecem a essas reuniões, mantendo o decoro, mantendo a solenidade que os próprios cargos que ocupam exigem. Doutor Admar? Pois não? A fala do senhor agora, por favor. Sim. O senhor concorda com o ex-ministro José Eduardo Cardoso? Eu concordo em parte, mas eu só divisto Sua Excelência no sentido de que uma reunião ministerial, ela tem ali a discussão de uma série de assuntos de interesse nacional, questão de Estado, questão que pode ter alguma interferência, inclusive, no mercado de ações. E também o ministro Celso de Mello deverá ver, a partir disso, aquilo que tem relação com o processo, tá? E aquilo que tem interesse público a partir desse inquérito. Não é a partir de um inquérito no qual se está investigando determinado assunto, tornar público tudo aquilo que foi debatido dentro da reunião. Não tem sentido nenhum isso. Isso daí já é, com todo respeito, eu não sei qual vai ser a decisão de Sua Excelência, o ministro Celso de Mello, que, repito, é sempre muito ponderado, né?
estabelecer assim uma liberdade. A partir de agora, vamos aí, toda reunião ministerial, vamos transmitir agora para todo o público, porque isso teria interesse público. Não. Ali se está discutindo se houve alguma intercalção entre alguns das pessoas ali presentes, né? Algumas palavras talvez que não se use formalmente em outros ambientes, mas era uma reunião fechada, uma reunião entre pessoas que estavam ali para trabalhar e discutir com energia, às vezes, os seus pontos de vista. Ok, doutor José Eduardo Cardoso. Eu acredito que reunião ministerial, repito, é uma reunião solene. Eu não me recordo de uma reunião ministerial que alguém tenha utilizado uma palavra de baixo calão. Nós temos uma honra ao cargo e à liturgia. Todos nós nos referimos à senhora Presidente da República, eu participei do governo Dilma, com excelência. Ela nos referia a ministros, eram reuniões solenes. Claro, evidentemente, eu duvido que numa reunião desse perfil, com essa dimensão, tenha se tratado dados que pudessem comprometer o mercado financeiro, etc. Se houver alguma coisa nesse sentido, o ministro Celso de Mello saberá sopesar os valores constitucionais que preservarão o sigilo. Agora, eu me recordo, já participei de muitos órgãos públicos na vida, eu inclusive me recordo quando era presidente da Câmara de São Paulo, eu transmitia sessões ao vivo, porque a transparência, ela é a melhor coisa que se pode ter. O que se tem a esconder? Opiniões ministeriais que não tratam de assuntos guarnecidos por segurança nacional ou que abalem o mercado financeiro, palavras de baixo calão, utilizar-se numa reunião ministerial, eu acredito sinceramente que o povo brasileiro tem direito de saber o que se fala no seu governo, afinal estão lá nos representando, a menos que realmente sejam informações que, guarnecidas por situações específicas e excepcionais, não devam ser reveladas. Mas nesse caso o ministro Celso de Mello, acredito, fará um recorte para que isso não se verifique. Agora, dizer que, e aí minha discordância com o ilustre ministro Admar, dizer que as pessoas se descontraem em relações ministeriais, falam palavrões, no meu governo e naqueles que eu participei, isso nunca aconteceu. Ministros, boa tarde. Dani Lima aqui do estúdio em São Paulo. Vou dar um oi aos dois e vamos seguir aqui com o debate que tá bom. Eu queria começar ouvindo o ministro Admar, que era mesmo quem ia pegar a palavra agora, a respeito desse novo elemento que apareceu aí nesse contexto do vídeo de interferência de Polícia Federal, que é, no fim, do que se trata essa análise sob a batuta do ministro Celso de Mello, que foi no fim de semana a entrevista de Paulo Marinho ao jornal Folha de São Paulo. Gostaria de saber, o senhor é a favor de que esse procedimento, de que as suspeitas lançadas pelo Paulo Marinho sejam analisadas e sejam investigadas nesse mesmo procedimento que já está lá no Supremo, ou esses assuntos, no entendimento do senhor, não se conectam? Olha, o meu entendimento é o seguinte, que tudo deva ser investigado, inclusive para se ver a responsabilidade penal daquele que está acusando. Porque nós temos aí uma acusação de uma pessoa que está comprometida até no seu interesse num eventual resultado. Hoje mesmo eu escrevi um artigo em que digo que me parece bastante claro que esse senhor está fazendo escada em cima de uma acusação anterior do ex-ministro Sérgio Moro para tentar tirar daí algum proveito eleitoral. Ou naquela candidatura que já se anuncia à Prefeitura do Rio de Janeiro, ou tentar, num eventual e improvável vacância do cargo de titular do senador Flávio Bolsonaro, ele assumir o mandato, já que é o primeiro suplente. Então é muito suspeita essa manifestação agora desse empresário, porque, pelo que eu vi ali, nada para em pé. Nada para em pé. As acusações não têm nenhuma relação. O próprio relator do processo no TRF2 já disse que aquela operação ela não foi suspensa, não foi interrompida, não aconteceu nada disso. Ele foi claro em dizer que aquilo foi um acordo entre o Ministério Público Federal, a Polícia Federal e o Judiciário, porque poderia vir a interferir no resultado da eleição, já que tinham ali
havia ali um envolvimento de ex-governadores, de deputados estaduais, mas isso para uma questão de interesse federal. O que se tem nessa investigação, possivelmente, seria algo de cunho estadual naquela operação e dirigida, que seria deflagrada pouco depois. Aí o senador já estava eleito, ele não estava nem o exercício do mandato, e muito menos o presidente da República. E ainda era presidente da República o ex-presidente Michel Temer. Aliás, não tem nada com isso. Essa denúncia desse empresário não para em pé uma só linha daquela entrevista. Ministro José Eduardo Cardoso. As acusações são gravíssimas e se adequam inteiramente com o objeto do inquérito que está no Supremo Tribunal Federal sob responsabilidade do ministro Celso de Mello. Porque se nós cogitarmos a denúncia do ministro Sérgio Moro, a coletiva que o presidente deu, em que inclusive fica claro o seu interesse em ter o controle da Superintendência do Rio de Janeiro. Por que Rio de Janeiro? Diz ele, porque este é meu estado. Se caracterizado que, inclusive, o indicado dele para a Polícia Federal atuava nesta operação ou na operação precursora que antecedeu a esta. Se comprovado, e claro, eu não quero fazer aqui nenhum juízo, eu não sou daqueles que julga por convicções, eu julgo por provas. É necessário que se investigue tudo, mas se comprovado que houve um vazamento desta operação, que casou com a exoneração de pessoas do gabinete do senador, que casou com um conjunto, talvez, de ocultação de situações, eu tenho, além da quebra do sigilo, a obstrução de justiça. Então, é gravíssima a situação. Claro, não se pode afastar a hipótese da pessoa que narrou estar mentindo. Agora, que tudo parece se encaixar como num jogo de quebra-cabeças que se consolida, me parece evidente. Por isso, acho que, por serem fatos conexos, caberia ao Supremo Tribunal Federal proceder a esta investigação sem prejuízo da Corregedoria da Polícia Federal, abrir inquérito e procedimento interno, bem como também do próprio Ministério Público tomar as providências cabíveis. É um caso gravíssimo, muito grave mesmo, que exige apuração com rapidez e transparência. Doutor Admar, sua réplica. Pois é, eu entendo que a acusação é muito grave. E eu compreendo também e também entendo que tudo deva ser investigado, inclusive para a responsabilização civil e criminal de quem acusa sem provas e acusa levianamente para poder fazer uma escalada política, né? Quando até outro dia era um aliado, reconhecido aliado do presidente da República, mas isso aconteceu só até ele se eleger. Aliás, isso não aconteceu só com ele, aconteceu com vários outros que estão, inclusive, no parlamento, que eram aliados do presidente da República. Bastou ele pedir uma investigação sobre as contas do partido ao qual ele estava filiado, pronto, o mundo acabou. É a mesma coisa. E estão aparecendo essas pessoas, esses oportunistas, inclusive neste aí, que me parece claríssimo, e isso deve ser investigado, porque a acusação dele é muito grave, e uma acusação sem apresentar provas. Já disse, inclusive, que não tem provas, e o Procurador-Geral da República, logicamente, fará aquilo que é o seu dever de pedir a investigação disso, e o ministro Celso de Mello, caso entenda que haja conexão com os casos, saberá dar o destino e estabelecer a culpa àquele que tem alguma coisa a dever à justiça. Ministro Eduardo. Eu não posso atacar a pessoa do denunciante, nem atacar a pessoa denunciada. Eu quero investigação de fatos. Investigação de fatos de forma isenta. E são fatos que podem ser investigados. Aquele que denuncia pode não ter as provas, mas é aí que se inicia uma investigação. Vamos ver que pessoas que naquele dia estavam na superintendência, será que há imagens que provam quem saiu? Será que existem situações que demonstrem os servidores que tinham acesso a essas informações? O nomeado pela Polícia Federal tinha acesso a essas informações? Com quem eles se relacionavam? Ou seja, tudo isso pode ser feito uma investigação que a Polícia Federal sabe fazer e muito bem.
Eu fui ministro por mais de 5 anos, acompanhei a Polícia Federal e essa é uma investigação até que relativamente fácil de ser esclarecida. Se quem denuncia mentiu comprovadamente, que se puna. Agora, se o que ele fala é verdade, se efetivamente tudo se explica e se harmoniza no conjunto de fatos relatados por Sérgio Moro e depois, de certa forma, até confessados pelo presidente da República na coletiva, eu tenho um fato gravíssimo. É gravíssimo e qualificador de ilícitos de diversas naturezas, inclusive de crime de responsabilidade. Muito bem. Nós falamos sobre o vídeo pelo olhar do presidente. Agora eu queria fazer a mesma pergunta para vocês com o olhar para Sérgio Moro. Sérgio Moro fez as acusações, ministro da Justiça até então fez as acusações, mas tomou alguns cuidados para não ser implicado em crime. Vocês, como juristas, observam alguma responsabilidade por parte de Sérgio Moro? Doutor Admar, começo com o senhor. Eu enxergo sim. Eu enxergo que há aí algo que também não fecha nessas denúncias. Em primeiro lugar, nós tivemos aquela entrevista, uma entrevista inusitada, né? Uma entrevista de alguém que sai do ministério e sai fazendo uma acusação que parece que... Será que aquela acusação seria a primeira vez que teria ocorrido aquela situação? Né? O que ele fala é que já vinha sendo pressionado. Bom, aí vem no dia seguinte começa a vazar, como de costume, algumas mensagens de celular bem escolhidas. Bom, e mais adiante, como sempre a história não tem só uma versão, vem uma outra sequência de mensagens com a deputada federal Carla Zambelli, em que ela começa a insistir, por favor, eu era do Nas Ruas, sempre defendi Vossa Excelência e coisa e tal. E ele chega no final e fala o seguinte, se o PR cancelar a demissão de Valeixo, ok. Ora, lá no primeiro rol de mensagens, ele dizia que não estava à venda. O que não estava à venda? Isso é que eu quero perguntar. E depois, no segundo rol de mensagens, aparece o produto disso? Ou seja, se o presidente não demitir o diretor-geral, ele fica? Qual é o produto disso? Qual é o interesse disso? Né? Existe aí algo que não está explicado. Agora, aí vem o ministro, não faz uma denúncia efetiva, não acusa efetivamente, naturalmente tomando os cuidados, porque se não estiver mentindo, prevaricou. E se estiver mentindo, é denunciação caluniosa. Doutor José Eduardo Cardoso, o senhor observa alguma responsabilidade? Olha, eu vejo, como mais uma vez, eu acho que existem situações a serem investigadas. E, de fato, o doutor Admar tem razão em algumas questões. Por exemplo, se não foi a primeira vez que Jair Bolsonaro pressionou o Moro, o que ele fez? Ele contemporizou? Ele cedeu a alguma pressão anterior? Me chamou muita atenção quando o presidente Jair Bolsonaro disse textualmente na sua coletiva que ele teve que pedir quase de joelhos para que a Polícia Federal investigasse alguém que iria dar um depoimento que poderia ajudar o seu filho. Ou seja, Jair Bolsonaro pediu uma investigação e a Polícia Federal fez? Pediu a quem? A Moro? Então Moro pediu e determinou a Polícia Federal que investigasse algo que Jair Bolsonaro determinava? Isto por si já é gravíssimo. Ou seja, o presidente não pode determinar quem se investiga e o ministro não pode atender a esta ordem porque manifestamente ilegal. Então aqui já tem um problema. Também me chamou muita atenção o depoimento do ex-ministro Sérgio Moro quando ele fala daquela negociação que teve com o presidente em que ele teria pedido, caso acontecesse alguma coisa com ele, uma pensão. Que pensão é essa? Isso não existe. Ele saiu da magistratura porque quis, correndo os riscos naturais de um cidadão que tem liberdade de agir como queira. Então, que pensão é essa que ele negociou com o Jair Bolsonaro? Que estranha negociação é essa? É uma negociação que a lei não ampara. Então, é na Caixa 2? O que é isso?
Ou seja, há vários fatos obscuros realmente na narrativa de Sérgio Moro. Fatos que podem ser utilizados contra Sérgio Moro e contra o presidente. Eles podem, nessa investigação, morrer abraçados. Se Sérgio Moro efetivamente atendeu o pedido do presidente para investigar alguém, para beneficiar seu filho, aí eu acho que nós estamos diante de uma situação gravíssima em que comprometido está o ministro da Justiça. O ministro da Justiça tem que ser o chefe administrativo da Polícia Federal. E isto não quer dizer que ele pode dizer quem se investiga e quem não se investiga, quem se ouve como testemunha e quem não deve ser ouvido. Então, esta fala do presidente Bolsonaro, e de fato a Polícia Federal parece que investigou aquela pessoa, como depois se verifica, deixa Sérgio Moro também numa situação bastante delicada. Ou seja, é uma investigação que deve colocar tudo às claras, se o ministro agiu abusivamente, se agiu ilegalmente e se o presidente também o fez. Ou seja, há indícios de criminalidade e de ilícitos para todos os lados. Deixa eu aproveitar aqui para tentar trazer o maior número de assuntos que a gente puder nesse debate. Os dois convidados de hoje, ministro Admar Gonzaga, atuou no Tribunal Superior Eleitoral, tem longa trajetória no Judiciário em atuações cortes superiores. Ministro José Eduardo Cardoso, ministro da Justiça, advogado-geral da União, também com longa trajetória de atuação em cortes superiores. Eu gostaria de ouvir os dois, portanto, como pessoas que estão integradas ao sistema judiciário e ao funcionamento de freios e contrapesos da democracia. A presença do presidente Jair Bolsonaro em manifestações que pedem fechamento do Congresso e fechamento do Supremo Tribunal Federal é um risco à democracia pelo que simboliza? Começo ouvindo o ministro Admar Gonzaga. Olha, o que eu vejo disso é o seguinte: numa dessas manifestações eu passei, porque eu costumo passear de moto nos finais de semana. Passei, estava indo para ali a esplanada dos ministérios e me deparei com aquela manifestação. Era uma manifestação tranquila, de pessoas ali com os seus carros, buzinando. Mas, como em toda manifestação, sempre tem aqueles que passam daquilo que se pode ter como uma manifestação democrática, né? Mas o fato de se fazer alguma crítica ao Supremo Tribunal Federal, crítica ao Congresso Nacional, crítica a membros desses dois poderes e críticas ao presidente da República, tudo isso faz parte da democracia. Não quer dizer que o presidente da República, pelo fato de estar sendo ali prestigiado, homenageado, concorde com tudo aquilo, com todas aquelas faixas que estão ali expostas. Até porque ele mesmo falou depois que não concordava com algumas delas. E no evento seguinte, deste final de semana, essas faixas desapareceram. Veja, o próprio ministro Celso de Mello, com o pedido do Partido dos Trabalhadores para que não houvesse essa manifestação, porque exibia faixas de fechamento do Congresso, de volta da ditadura militar, ele mesmo falou, não, ele negou o pedido do Partido dos Trabalhadores, dizendo que isso faz parte da democracia, isso faz parte do debate político e eles, como agentes públicos, também têm que ouvir a voz da população, né? Não pode impedir ali qualquer tipo de manifestação, de liberdade de manifestação e de expressão. Então, eu entendo que não tem problema nenhum o presidente ir lá e abraçar as pessoas que estão ali para prestigiá-lo. Não quer dizer, mais uma vez, que ele concorde com tudo que ali se passa. Ministro Eduardo. Eu acredito que essa conduta, ou essas condutas do presidente Jair Bolsonaro, não apenas têm nome, tem tipificação. A tipificação é crime de responsabilidade. Está na Constituição, está na Lei 1079 de 50. Por quê? O presidente da República, que coloca-se a incitar a população convocando atos para pressionar o Legislativo e o Judicial, está atentando contra a liberdade e o funcionamento desses poderes. Isso está tipificado. Crime de responsabilidade. Da mesma forma, quando ele vai a um ato em que o eixo central do ato é a intervenção militar, é o AI-5, ele está atingindo de frente a Constituição democrática que no ato da sua posse jurou respeitar. Isto é inaceitável.
tipificação clara. Um presidente da República, chefe de Estado e chefe de governo, não pode conclamar nem incitar a população a atuar contra os outros poderes. Um chefe de Estado e um chefe de governo não pode colocar perante a Constituição e abraçar aqueles que pedem a violação do texto constitucional que ele jurou cumprir. Ou seja, as tipificações, a meu ver, são claramente evidenciadas. Crime de responsabilidade. Agora, se é conveniente, oportuno, politicamente ou não ter o impeachment, essa é uma decisão do Congresso Nacional. Do ponto de vista jurídico, me parece claríssima a tipificação, inaceitável. Aliás, a liberdade de manifestação faz parte da democracia. A democracia só não aceita ou não tolera uma coisa: atos concretos que tendam a exterminá-la. Atos concretos que tentem colocar a população contra os seus próprios princípios. Liberdade de expressão, sim. Chamar a população para atacar o Congresso Nacional ou cercear a sua atuação ou defender uma intervenção militar no Brasil, rasgando a Constituição, isto é intolerável, especialmente vindo daquele que foi eleito e jurou cumprir essa mesma Constituição que agora ele se propõe a rasgar. Ministro Admar. Bom, parece que eu não vi esse capítulo que o meu colega disse ter ouvido ou assistido, porque eu nunca vi o presidente da República incitar ninguém ao fechamento do Congresso, à intervenção militar. Agora, se o presidente Bolsonaro, como qualquer outro presidente da República, clama por apoio popular para fazer o Congresso perceber o desejo da população num determinado sentido, da reabertura, por exemplo, do comércio, da indústria, da situação pela qual estão passando aqueles justamente os da classe média para baixo, porque as geladeiras já estão vazias, estão perdendo seus empregos, já temos mais de 1,5 milhão de pessoas desempregadas, 3 de 4 restaurantes em São Paulo já estão fechados, eu estava assistindo agora pela CNN, ou seja, nós temos uma situação aí, nessa pandemia, de verdadeira histeria, né? As pessoas, naturalmente, eu lamento muito por aqueles que estão perdendo seus parentes, mas talvez estejam perdendo porque os atendimentos não estejam sendo prestados efetivamente. Estão muito mais preocupados em gastar milhões em hospitais, em fraudes que aí já se apresentam e tem que ter a investigação profunda, do que cuidar das pessoas em casa, gastar parte desse dinheiro para ir assistir as pessoas em suas residências. Qual é o problema do presidente da República convocar a população para um ato democrático? Ele não pode? Ele é uma pessoa que está afastada do processo democrático, ele não pode falar com seus eleitores? Isso não tem o menor sentido, com o devido respeito ao meu colega. Perfeito. Ministro Eduardo, sua última resposta. Meu querido Ademar também, meus respeitos, mas eu discordo veementemente. Primeiro que não era um ato democrático. Um ato que propõe o fim da democracia não é um ato democrático. Um ato que propõe o AI-5 não é um ato democrático. Um ato que propõe o rasgar da Constituição que estabelece o Estado Democrático de Direito não é um ato democrático. Mas eu vou me valer das próprias palavras do ministro Admar, que disse o seguinte, que o presidente da República ele fez apenas uma manifestação conclamando a população a que fizesse o Congresso Nacional observar o caminho que deveria seguir. O que significa conclamar a população para fazer com que o Congresso Nacional observe um caminho que o presidente acha que deve ser seguido? Isso tem um nome: pressionar, tolher, jogar a população contra o Congresso para que siga a vontade daquele que está no Executivo. Pelas próprias palavras do ministro Admar, eu tenho a tipificação do que ocorreu. Ou seja, quando eu conclamo a população para ir contra o Congresso e contra o Judiciário, forçando que eles sigam as vontades imperiais do chefe do Executivo, eu estou, na verdade, ofendendo os princípios democráticos mais básicos e a separação de poderes que está no artigo 2º da Constituição Federal e, portanto, tipificando os delitos qualificados como crime de responsabilidade. Então, embora o ministro Admar, e tem toda razão, não tenha visto a mesma página do romance que eu li, eu vou utilizar a sua página e as suas palavras. Se o presidente fez aquilo que o ministro Admar diz que ele fez,
chamar a população para pressionar ou para orientar o Congresso no caminho que deve seguir, isso é crime de responsabilidade, porque o presidente da República não pode chamar a população para pressionar, fazer com que o Congresso decida algo sem garantir, sem que efetivamente se garanta a sua liberdade institucional de fazê-lo. Me vale, portanto, não do meu romance, mas do livro do ministro Adhemar, que nas suas palavras, textualmente, qualificam crime de responsabilidade praticado pelo presidente Jair Bolsonaro. Eu até tenho a minha pergunta, mas eu vi que o doutor Adhemar balançou a cabeça assim, quer falar. Pode falar, doutor. Não, com o devido respeito, eu acho que minhas palavras foram um pouco distorcidas, porque crime de responsabilidade existe quando há um incitamento de alguém, do presidente da República, no caso, ao fechamento do Congresso, algo que seja definido como crime. Agora, dizer que o presidente da República está cometendo crime quando ele pede para a população se manifestar perante o Congresso democraticamente, festivamente, naturalmente sem agressões, porque eu tenho certeza que o presidente da República, eu conheço há quase 30 anos, ele não concorda com o que ocorreu por parte de alguns manifestantes, que temos até que investigar se são manifestantes do lado do presidente da República mesmo, porque pode haver infiltração aí para justamente causar a notícia. Então, a tipificação, o ministro Eduardo Cardoso sabe tão bem quanto eu que o fato típico tem que ser bem enquadrado para ser um crime de responsabilidade. Doutor José Eduardo Cardoso, para equilibrar o tempo aqui, a sua vez agora, por favor. Veja, o ministro Adhemar, meu querido amigo, ele inova um pouco quando ele fala em pressão festiva, em manifestação que pressione festivamente. Será que aquilo que foi feito na porta da casa do ministro Alexandre de Moraes foi uma pressão festiva? Quando alguém defende o ato institucional número 5, que é o rasgar desse livrinho da Constituição, isso é uma pressão festiva? Quando alguém defende que se possa um cabo e um tanque, um jipe podem fechar o Congresso Nacional, isso é uma pressão, o Supremo, isso é uma situação adequada à Constituição? O que nós temos visto, vamos ser sinceros, é o presidente chamar a sua base de apoio para pressionar e tirar a liberdade do Congresso Nacional. Isso está tipificado na Constituição, está tipificado na Lei 1079 de 50. Isto é crime de responsabilidade. Não é um ato qualquer, não é um ato que defende uma bandeira, é um ato que defende rasgar uma Constituição. É isto que nós não podemos aceitar na democracia. Um chefe de Estado não pode fazer isto. Um chefe de governo não tem o direito de rasgar a Constituição que jurou manter. Se não queria respeitar a Constituição, não se elegesse presidente da República, porque saberia que teria que jurá-la. Se defende o fechamento do Congresso Nacional, se defende o ato nacional número 5, não se eleja presidente da República, porque um presidente da República, nesse Estado democrático de direito, tem que respeitar esse livrinho, acima de tudo. Então, portanto, com todas as vendas ao meu querido amigo Adhemar, acho que o que se viu é uma realidade inconteste. E, de certa forma, como não existe pressão festiva, mas pressão violadora de prerrogativas e de autonomia do Legislativo, a situação me parece muito clara do ponto de vista fático. Mas respeito imensamente a opinião do meu querido amigo e brilhante advogado Adhemar. O debate está ótimo, debate de alto nível aqui com os nossos dois convidados. Hashtag debate 360 no Twitter, as pessoas podem comentar aqui. E eu queria trazer para vocês mais um tema. Ministro do STF, Celso de Mello, vai decidir sobre o vídeo que nós já conversamos aqui, da reunião ministerial. O STF também decidiu, através do ministro Alexandre de Moraes, que Alexandre Ramagem não poderia assumir a direção da Polícia Federal. Então, nós temos aí uma discussão sobre a interferência. Tem interferência do STF hoje nas ações do governo federal? Dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, nós temos um poder interferindo no outro, no caso, o judiciário no executivo. Agora eu vou começar com o doutor José Eduardo Cardoso, por favor. Tenho tido uma postura muito crítica em relação ao chamado ativismo judicial. Eu acho que tem havido um abuso muito grande nos últimos tempos, em que o Poder Judiciário, se valendo da condição de dar a última palavra sobre tudo que é ele submetido,
ele tem invadido, sim, competências do Executivo e até do Legislativo. Todavia, neste caso, um controle de ato por desvio de poder, eu tenho discutido muito, inclusive com juristas, até do meu mesmo campo ideológico, que até diverge de mim. Quero ser honesto em relação a isso. Mas é algo que eu, como professor de direito administrativo, ensino há décadas, que é a figura do desvio de poder. O desvio de poder, ele se prova por indícios. E, a meu ver, a principal prova de desvio de poder que houve na nomeação de Ramagem não foi nem a denúncia de Sérgio Moro, foi a fala do próprio presidente Jair Bolsonaro, que ao dizer que queria informações da Polícia Federal, e sabidamente ele as tem naquilo que pode ser divulgado, ele só não as tem quando elas são sigilosas, quando diz que queria que fosse investigado mais o seu caso e menos o da Marielle, quando diz que teve que pedir de joelhos para o filho dele ser investigado, isto é evidente que pelas próprias palavras do presidente Jair Bolsonaro, ele praticou desvio de poder. Ele quer nomear alguém próximo da sua família para controlar a Polícia Federal para que ele diga quem deve ser investigado e quem não deve, para que passe informações que hoje ele não tem e que não poderiam lhe ser passadas. Então, a prova maior do desvio de poder são as palavras de Jair Bolsonaro. E, nesse ponto, portanto, andou muitíssimo bem o ministro Alexandre de Moraes. A doutrina inteira atesta que desvio de poder se prova por um conjunto de indícios que se harmonizam. E note-se, ele estava em sede de liminar de mandado de segurança. Então, portanto, os fatos todos apresentavam aquela situação. Não existe no Estado de Direito ato que não seja passível de controle pelo Poder Judiciário. Aliás, isso está no artigo 5º da Constituição Federal, que diz que nenhuma lesão de direito ficará afastada da prestação do Poder Judiciário. Portanto, a meu ver, neste caso, não houve ativismo. Houve em outros, até similares, mas neste caso específico, o ministro Alexandre de Moraes aplicou uma doutrina consagrada historicamente que vem do direito francês, que é a teoria do desvio de poder. Doutor Adimar, o senhor vê a interferência do STF no governo de Jair Bolsonaro? Não, eu concordo com os colegas do meu amigo Zé Eduardo Cardoso. Eu entendo que houve aí uma interferência indevida. Eu entendo que o ministro Alexandre de Moraes, porque eu tenho maior respeito e admiração, ele fez uma intervenção indevida numa prerrogativa do presidente da República, uma prerrogativa legal, e o fez ao meu sentir, sem elementos sólidos de que aquilo seria direcionado a uma ilegalidade, né? Não tem nada, as próprias palavras do presidente da República, a que se refere o ex-ministro Zé Eduardo Cardoso, é uma versão daquilo que se compreendeu, e naturalmente uma versão de alguém que não tem simpatia pelo presidente da República, de que ele estaria ali tentando informações que não deveria ter. Era justamente por não ter informações que um presidente da República quer ter e precisa ter, até para exercer a sua atividade, exercer a sua função, é de que ele pretendia, em alguns lugares, estava insatisfeito com a atuação da Polícia Federal em alguns lugares. Agora, dizer que haveria em seguida alguma ilegalidade, ora, antes de se cometer uma ilegalidade, já por presunção interferir numa invasão de competência de outro poder, eu, Data Vênia, não concordo com essa compreensão. Eu discordo com todas as vênias do meu colega e amigo Zé Eduardo Cardoso. Vou trazer um novo tema aqui para o nosso debate, tema que foi muito falado, que era a opinião dos senhores como juristas, né? A medida provisória 966 foi editada pelo presidente Jair Bolsonaro na semana passada. É aquela que exige a presença de dolo ou erro grosseiro para a responsabilização de agentes públicos por ação ou omissão nas medidas de combate à Covid-19. Por que eu trago esse tema aqui? Porque há um debate muito grande a respeito da participação do presidente ou não, do que o presidente mobiliza ou não as pessoas a seguirem o isolamento social, que é aí a recomendação da OMS para evitar colapso em sistemas de saúde do mundo inteiro. Essa medida provisória, ela é legal, ela é correta, é defensável exigir dolo ou erro grosseiro para responsabilizar quem se omite em meio à pandemia? Começo com Adimar Gonzaga.
Olha, quem disse isso não foi o presidente da República. Aliás, essa medida provisória, ao meu sentir, ela não seria nem necessária, porque isso daí já está na lei de introdução, na LIDB. Ela já está na lei de introdução. O relator foi o senador Anastasia, um homem respeitadíssimo, o vice-presidente do Senado Federal, um jurista, um ex-governador. E isso passou pelo Congresso Nacional, foi aprovado com esses mesmos termos acabados de ler, de ser lidos por você, Daniela. Né? Agora, ninguém reclamou, não houve nenhuma contestação em sede de ação direta de inconstitucionalidade. Bastou o presidente Bolsonaro reforçar isso numa medida provisória, que, a meu ver, eu ainda não conversei com os advogados públicos a respeito da necessidade disso, mas esse mesmo texto está na LIDB. Então, por quê? Então, por que só agora? Né? Se o presidente Jair Bolsonaro agora disser que aquele outro remédio é bom para a Covid, vai todo mundo bater no remédio. Se ele esquecer da cloroquina, olha, vai que a cloroquina agora é boa. Né? Agora, basta o presidente da República tomar qualquer ação que vira uma chuva de canivetes em cima daquilo que, inclusive, foi aprovado pelo Congresso Nacional. Esses termos aí, que você acabou de ler, estão já no texto do Código Civil Brasileiro. Do Código Civil Brasileiro, aprovado pelo Congresso Nacional, no Senado e na Câmara dos Deputados, pelos representantes do povo. Agora, eu não estou entendendo o motivo dessa discussão. Ministro Eduardo Cardoso. É inconstitucional. A responsabilidade do servidor público está consagrada no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que diz que o servidor público responde em caso de culpa ou dolo. Culpa ocorre em caso de negligência, imprudência ou imperícia. Claro? Este é o conceito que está na Constituição. O que tenta fazer o presidente Jair Bolsonaro é restringir o conceito de culpa. Ele tenta afastar, inclusive, a imprudência, a imperícia, que tem caracterizado algumas das condutas do atual governo em relação ao tratamento da Covid. Ou seja, tem horas que me dá a impressão, me permite, com todas as vezes, também dizer ao meu querido amigo Adimar, que parece advocacia em causa própria essa medida provisória. Porque o servidor público que segue ordens manifestamente ilegais responde por ela. E o servidor público, portanto, que cumpriu situações irrazoáveis, atitudes demenciais, que foram propostas pelo governo e pelo chefe do executivo, será responsabilizado sim. E eu posso criar a medida provisória que eu quiser para tentar me isentar, porque a responsabilidade está dada pela Constituição, em texto originário, dia 5 de outubro de 1988, artigo 37, parágrafo 6º, quando se estabelece a responsabilidade objetiva do Estado frente à sociedade e o direito de regresso contra servidores que agirem com culpa ou dolo, não erro grosseiro, culpa ou dolo. É esta a responsabilidade que efetivamente deve governar. Digam o que quiserem as leis, digam o que quiserem as medidas provisórias. Portanto, me parece, também com todas as vênias, que Jair Bolsonaro está querendo uma advocacia em causa própria, para aqueles que sigam os atos eventualmente irrazoáveis, ou até, se me permite a liberdade, demenciais que têm sido propostos por ele no combate à Covid, possam tentar se salvar no futuro de eventuais imputações e responsabilizações. Eu queria agradecer os nossos convidados, queria seguir aqui com o Debate 360, hashtag Debate 360, todos podem participar nas redes sociais, o debate está muito bom. E já que nós estamos passeando por vários temas, eu queria trazer mais um. O presidente reclama e acusa governadores de que ele não consegue governar em relação à pandemia. O presidente diz que os decretos que foram assinados por ele, liberando setores para retomar a atividade econômica, não estão surtindo efeito porque governadores e prefeitos estão tomando as decisões. É competência do governo federal ou dos estados e municípios gerenciar a crise do coronavírus? Doutor Adimar, por favor, a palavra com o senhor. Bom,
Nós temos um governo federal, naturalmente o governo federal, ele tem que dar as balizas para serem seguidas pelos governos estaduais. O Supremo Tribunal Federal definiu essas balizas. Essas balizas agora estão sendo utilizadas pelo presidente da República, que começou a estabelecer quais são aquelas atividades que são essenciais e começou a liberar pontualmente, né, essas atividades. Porque as pessoas, quando ficam em casa, elas começam a adoecer mais. Elas param de fazer exercício, elas deixam de ir ao hospital. Parece que em Nova York, pelo que eu vi numa notícia recentemente, 800% de aumento de casos de infarto em casa. Ou seja, as pessoas estão adoecendo com medo dessa campanha maciça, né? Do fique em casa, do tenha medo, né? O bicho vai te pegar. E as pessoas... E agora vem os governadores já em campanha eleitoral, muitos deles, contestar aquilo que o Supremo disse que é competência da União. Ou seja, estão desobedecendo o governo federal, estão desobedecendo o Supremo Tribunal Federal. E a responsabilidade desses governadores? E as pessoas que estão ali morrendo, que vão morrer muito mais do que essa doença, de fome, de problemas sanitários, outras doenças se aproveitam da miséria para voltarem a acontecer, cólera, malária, dengue, uma série de doenças que estão aí à espreita, prontas para entrar em ação contra a população e, sobretudo, a população mais carente. Porque quem pode ir ao supermercado, que ainda tem o seu salário como funcionário público ou já tem uma poupança farta, vai ao supermercado e enche a sua geladeira. Agora, e o outro lá? Eu estou tendo que ajudar um monte de gente. Pessoas, minha empregada, que está com parentes ali passando fome. Eu estou ajudando. Agora, esses governadores não vão cumprir uma determinação do governo federal? Ou seja, nós viramos uma confederação, nós não somos um país mais, uma federação de estados. Ok. Ou seja, aí vira bagunça total. Doutor José Eduardo Cardoso, como é que o senhor vê esse embate entre o governo federal e os estados e municípios? É competência de quem gerenciar esta crise neste momento? Em primeiro lugar, não existe hierarquia numa federação. A União não manda nos estados, os estados não mandam nos municípios. O que existe é uma repartição de competências constitucionalmente estabelecida. E o artigo 23, inciso 2 da Constituição Federal, deixa claríssimo que a competência em matéria de saúde pública é comum para a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Ora, é absolutamente adequado que os municípios, vendo as suas especificidades, que os estados, vendo as suas especificidades, estabeleçam suas regras. O que teria sido correto o governo federal fazer? Ter uma concertação, como existe nos países do mundo, ou seja, sentam todos juntos e definem os critérios para haver uma uniformidade nacional. Todavia, o presidente Jair Bolsonaro, ao invés de articular o país, ele voltou a ter as suas ações desagregadoras. Ele transforma tudo numa disputa política. O Supremo deu o balizamento para isso. Está claro, a competência é comum, deve ser respeitado o que os municípios fizeram, o que os estados fizerem. Mas o presidente Jair Bolsonaro, ele infelizmente não consegue organizar o país. Ele não consegue, mesmo numa situação gravíssima como essa, tentar encontrar o que há de comum e planejar com todos numa mesma mesa. Ele precisa ser belicoso, ele precisa disseminar o ódio, ele precisa disseminar a raiva para se sustentar politicamente perante a sua base. Isso é triste que nós estejamos vivendo isso. Nós estamos alvo de execração e até de gozação mundial por força disso. Por quê? Porque os atos do presidente Jair Bolsonaro não só tentam atropelar a estrutura federativa, mas como também ofendem claramente um princípio implícito na Constituição, que é o princípio da razoabilidade. Eu não sou médico, eu não tenho condições, e acredito que o presidente também não é. Eu não tenho condições, ele também não tem, de dizer que aquele medicamento cura, que aquele medicamento sara, que é necessário que todo mundo vá para a rua trabalhar. Eu tenho que respeitar as opiniões majoritárias da ciência, e os especialistas dizem que deve ser feito assim. Prejudica a economia? Infelizmente prejudica. Infelizmente prejudica.
Mas entre a vida e a economia, eu fico com a vida, porque de nada adianta uma economia com as pessoas mortas, especialmente os mais pobres, porque eu vejo muitos empresários conclamando as pessoas a irem às ruas enquanto ficam resguardados nas suas casas. Isso é inaceitável, é humanamente inaceitável. Haverá problemas econômicos? Sim, infelizmente, mas eu quero lutar pelas vidas. E não lutar por elas é ofender a razoabilidade, é tratar a vida humana em descompasso com aquilo que a razão humana, inclusive, determina. Ministros, nós temos que encerrar, infelizmente, a conversa foi muito boa. Eu vou dar 1 minuto para para as considerações finais de cada um, mas peço desculpas de antemão, porque se bater 1 minuto eu vou ter que interromper por conta do nosso horário. Começo com o ministro Admar Gonzaga. 1 minutinho para as considerações finais, ministro. Bom, com relação a esse último tema, eu quero dizer o seguinte, que não me parece razoável que um presidente da República convoque governadores e já na primeira fala de um desses governadores, ele diga que não quer conversar com o presidente da República, que estaria ali apenas para conversar com o vice-presidente da República. Isso é uma ofensa inadmissível, sabe? Isso é uma manifestação de um governador e que foi ali colocado para falar aquilo que justamente de quem não quer conversar, de quem não quer resolver, de quem está em campanha. E esses governadores que já se anunciam como candidatos estão agindo dessa forma. Agora eu quero ver a responsabilidade deles, desses governadores, na hora que acabar o dinheiro, porque a locomotiva não puxa o trem sem combustível, porque os estados de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, o estado de Minas Gerais, todos esses estados é que trazem os recursos suficientes e necessários para concluir, ministro, por favor, para que o estado possa funcionar. Perfeito, muito obrigada. José Eduardo Cardoso, 1 minutinho para as considerações finais. O que se espera de um governante num momento como esse que nós estamos vivendo? Se espera que ele harmonize, se espera que ele busque consensos, se busca que ele se oriente pela ciência. É necessário parar com essa intolerância, com essa disseminação do ódio, com esse risco que se coloca à vida. Nós temos que parar com a arminha e colocar o coração no lugar. Isso é o que se espera de um governante hoje. Que nós superemos as nossas contradições e que unamos o país para sairmos da crise e não afundarmos o país numa onda de ódio e de intolerância. Infelizmente, o nosso presidente da República não tem sido capaz de assumir essa liderança. Ele não tem sido capaz de substituir a arminha que mata pelo coração da solidariedade que os seres humanos têm que ter em nosso país nesse momento. Que a população saiba unir-se, independentemente daquele que nos lidera, para que nós possamos sair desta com vida, para que possamos, a partir daí, fazer com que a nossa economia atue.